A primeira lei de Newton, lei da inércia. Introdução à primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, é um princípio fundamental da mecânica clássica que descreve o comportamento dos corpos em movimento e em repouso. Proposta por Isaac Newton no século XVII, esta lei é a base para entender como e por que os objetos se movem. Vamos explorar em detalhes o que essa lei significa e como ela se aplica ao nosso cotidiano. Enunciado da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton pode ser enunciada da seguinte forma: um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento continua em movimento com velocidade constante em linha reta, a menos que uma força externa não equilibrada atue sobre ele. O conceito de inércia. A inércia é a propriedade dos corpos que resiste a mudanças no seu estado de movimento. Isso significa que um objeto tende a manter sua velocidade constante em direção a menos que seja influenciado por uma força externa. A inércia depende da massa do objeto. Quanto maior a massa, maior a inércia. Portanto, mais difícil é mudar o estado de movimento do objeto. Exemplos do cotidiano: carro em movimento. Imagine que você está em um carro em movimento e, de repente, o motorista freia bruscamente. Você sente seu corpo se mover para frente. Isso acontece porque seu corpo tende a continuar em movimento mesmo quando o carro para, devido à inércia. Forças externas e equilíbrio. Para alterar o estado de movimento de um objeto, é necessário que uma força externa não equilibrada haja sobre ele. Quando as forças sobre um objeto estão em equilíbrio, somam zero, o objeto não muda seu estado de movimento. Por exemplo, uma cadeira em repouso no chão está sob a ação de duas forças equilibradas, a força gravitacional para baixo e a força normal do chão para cima. Aplicações práticas. A compreensão da primeira lei de Newton é essencial em várias áreas, como engenharia, esportes, transporte e até mesmo em atividades cotidianas. Por exemplo, os engenheiros utilizam este princípio para projetar veículos seguros, considerando como os passageiros serão afetados por mudanças bruscas de velocidade. Conclusão. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, é uma parte fundamental do estudo da física. Ela explica o comportamento dos objetos em movimento e em repouso, descrevendo como e por que eles mantêm seu estado a menos que uma força externa atue sobre eles.